Sejam bem-vindos mais uma vez, turma, galera, simpatizantes que não conhecem, sobre a nossa epopeia aqui no canal do Sensei Otaku Nerd Forever, falando sobre a revista Herói. E depois da vinheta nós vamos falar dessas três aqui a mais. Vocês estão acompanhando todas, já sabem com certeza quais são os próximos números, né? Nós temos a 81, olha só quem tá na capa, e 82, olha aí quem tá na capa. Depois da vinheta vamos falar um pouco sobre elas, vamos lá? É isso aí, vamos então falar da número 80, que já tem aqui trazendo o Quasimodo do grande sucesso de Walt Disney, daquele ano ali, o Corcunda de Notre Dame. Mais uma das adaptações da literatura, né, feitas aí pelos estúdios Disney. E na capa nós temos mais encontros de quadrinho, Batman e o Justiceiro. Temos aqui mais um pouquinho da Pamela Anderson com o filme Barbed Wire, Coração Valente, filmaço de Mel Gibson, Fighting Vipers, mais um pouco Sailor Moon, o filme do Pentelho e Making Off do Twister. Vamos lá dar uma olhada? Ó, aqui sobre a promoção que a Herói estava divulgando, Debi Lloyd. Você tinha que escrever uma história sobre os personagens, mandar para a revista, né? E as 200 melhores, está até escrito aqui, ó, ganhariam um super poster, dessas 250 ganhariam o VHS do filme. E aqui falando do Debi Lloyd desenho, que já estava passando na televisão. Uma coisa aqui, ó, só para vocês não esquecerem, aqui como falar na revista Herói Gold. O Gold aqui ele não estava aparecendo, não estava visível, mas ainda Herói Gold. Aí mais para frente vocês vão ver que esse Gold retorna. Aqui sobre o edital, justamente para o dia 24 de junho, 24 de junho de 96, o que vocês estavam fazendo naquele ano ali, naquele dia, Eu, para variar, aquela rotina de treinos e zoeira também, né? Ainda a continuação da promoção da caixa recheada Babalu, e vamos lá. Bom, aqui falando um pouco sobre a TV, tá? Falando da Angélica nas Olimpíadas, então, justamente ali, Olimpíada de Atlanta, a Herói, ela fez algumas coberturas assim, né, cara, alguns informes sobre as modalidades que estavam ocorrendo lá, com o Brasil participando. Então, acabou trazendo esse tipo de informação também para a revista. Aqui sobre séries que dão banho, caramba, essa série Jag, Ases Invencíveis, série investigativa em ambiente militar, legal pra caramba, muito bom. Tinha também, ela tava passando na CNT Gazeta, mas eu acho que eu não lembro se ela era da Sony, né? Tinha Marshall, o Justiceiro Implacável, e Pista Dupla. Pista Dupla já era uma série brasileira, série policial bem legal também. Aqui o começo do fim, gente, foi nesse período que eles mudaram o dia da exibição de Arquivo X na TV, né? Foi uma aposta da emissora jogar Arquivo X para domingo à noite e trazendo Millennium, outra série do Chris Carter, muito boa, muito boa. A Herói volta a falar e nós vamos retornar a falar de Millennium, que é uma série muito bacana, investigativa também, um pouquinho mais pesada, acreditem se quiser. Tá? Aqui está o grande criador, Chris Carter, e falando algumas coisas aqui em relação à produção que eles iriam fazer do filme do Homem de 6 milhões de dólares para a TV, mais um pouquinho de confissões de adolescente. Aqui falando sobre a série do Space Above Beyond, que ela foi cancelada, teve só uma temporada e ficou aqui conhecida como Comando Espacial. Wing Commander, aqui falando sobre um videogame que ia virar série, realmente, né? Jogos em CD-ROM, chega a setembro nos Estados Unidos. Aqui mais uma vez falando sobre a publicidade de Batman e Robin, o filme. As aventuras de Fly estavam indo muito bem nas manhãs no SBT. E aqui, gente, pela TV Cultura, as aventuras de Tintin arrebentando com 8 pontos de audiência. O bicho, isso aí pra uma série, dependendo, ou um desenho para que bater ali no horário, é muita coisa, né? Aí aqui no cinema temos informações sobre o primeiro filme de Missão Impossível de Tom Cruise naquela época. E aqui mostrando um pouquinho mais sobre a Barbed Wire, uma heroína dos quadrinhos. E essa heroína dos quadrinhos, né, vem ser revivida pela Pamela Anderson. É uma personagem, essa Barb,
da Dark Horse, ali da década de 90, 1994 até. Temos aqui também falando sobre o filme do Pentelho, aquele do Jim Carrey e Matthew Broderick. O Jogo da Verdade, gente, aqui ó, pequenininho, é o John Bon Jovi contracenando nesse filme com a Ruby Goldberg. Falando sobre queima de arquivo, filmão do Arnold Schwarzenegger e o James Caan, num filme muito bacana de agente especial para proteger testemunha, muito legal. Aqui já mostrando um pouco sobre vindo aí do Independence Day, né? Flipper, numa versão com Elijah Wood e Paul Hogan. Gente, eu nunca vi. E eu sinceramente nunca vi. Flipper pra mim foi bem aquela coisa quando eu era bem novo, assisti, gostava como Rin-Tin-Tin, né? Mas depois foi ficando pra lá. E aqui um pouco também sobre o filme do Fantasma, O Espírito que Anda, que ele já tinha sido estreado nos Estados Unidos, mas aqui estava demorando um pouquinho a sua estreia. Aí aqui um pouco dos quadrinhos, mostrando aqui um grande encontro do Justiceiro com o Batman em Gotham, enfrentando, antes de nada, a si mesmos, né, para resolver a situação entre o Coringa e o Retalho. Vale, aqui o Batman dá uma moral, assim, tipo, cara, aqui não. Tipo, sabe, minha cidade vai fazer bagunça assim, não. Falar em Batman, temos aqui uma homenagem feita por outros artistas em relação ao herói, no Batman preto e branco, tá? Temos comentando aqui também a volta do original, gente. Bruce Wayne, quando ele resolve voltar a ser o Batman, consegue se recuperar. O Azrael não tava querendo devolver o manto, não, né? Eu falei, ah, é? Então tá. Bicho. E aí, é bacana, é aquela saga A Queda do Morcego. Mais um pouquinho aqui do Dragon. Herói também muito legal, policial, tá? Como eu já disse. E aqui mais um pouquinho do Sérgio Aragonés, daquele Destroys DC. Aquelas paródias legal demais. Aí já aqui, em vídeo, né, sendo lançado o filme do Coração Valente. Já tinha ganhado muitos Oscars ali em 95, né? Temos aqui também alguns outros lançamentos, como Os Suspeitos. Os Suspeitos tem aquele trailer com o Kevin Spacey, o Gabriel Byrne, Benício del Toro, nesse filme, muito bom também, aqui, o finalzinho. Foi até parodiado também naquele Todo Mundo em Pânico. Nossa. E aqui já comentando sobre a sequência do Grande Dragão Branco 2, quando eles conseguiram o Daniel Bernhardt, um sósia assim, né, do Van Damme, para dar sequência. E ele fez o 2 e o 3. Aqui sobre Alvo Duplo, muitos filmes bacanas com esse chinês aqui, porradeiro, mais no tiro, né, o Chow Yun-Fat, do Tigre e do Dragão. Muitos filmes em vídeo. Na época, com ele eu aluguei, cara, Fervura Máxima, Bala na Cabeça, o bicho era nervoso, viu? Mr. Bean, um remake dos Invasores, uma série também ó, da época ali, bem da época, mas aqui é um remake, viu? A Seção Games trazendo aqui várias opções para os consoles, né, do Saturn. Aqui nós temos também do Super Nintendo. Então nós temos aqui o Fighting Vipers, o Clay Fighter, Spider-Man Venom, Separation Anxiety. Temos Ultimate Mortal Kombat 3 aqui para o Saturn e o PlayStation 1, né? Né? A gente fala hoje, né? O PlayStation 1. Mas antes, o PlayStation, né, cara? Pô, muito bacana, viu? VS Soccer 96, Super Mario RPG. E aqui, ó, bem aqui no pezinho da página, dá pra ver ali, ó, os personagens do Mortal 3. Tinha bastante, viu, cara? Tinha uns combos legais pra caramba. Nunca foi muito bom, mas eu gostava. E aqui, trazendo quem tava na capa, o Corcunda de Notre Dame, o feioso da Disney que todo mundo vai amar. Você fala isso hoje em dia, nossa. Aqui é a Esmeralda e o amor platônico do Corcunda. É um filme que também teve uma sequência direta para vídeo. Aventuras legais, músicas boas, bacana. Aqui os amigos da vez, né, os gárgulas, né, os amigos do Corcunda lá, os falantes que durante o dia ali assim ficavam transformados em pedra. Aqui um pouquinho sobre o making of do Twister, cara, um filme muito bacana feito pela, aqui ó, interpretado a Ellen Hunt e o Bill Paxton, saudoso, um casal aqui de cientistas que estudam furacões. No filme eles estão, assim, começam eles separados, né, já foram namorados e tal, mas a paixão deles pelas descobertas, né, essa científica, pela adrenalina que eles passavam no processo
de pesquisar e entender mais sobre os furacões e seus efeitos, né, cara, deram aquela reaproximada neles, bicho. Filme bom, filme muito bom, recomendo pra vocês. Teve um remake não tão bom, mas bem feito, tá? Compensa, podem conferir. Mais sobre a Sailor Moon aqui, com Marcelo Del Greco falando sobre as meninas e mais das suas aventuras, né? Aqui dando um aparato do que se trata a história, falando sobre a Serena e suas amigas. Aqui o Endymion, ou Darren, né? E aqui o pentelho de 20 milhões de dólares aqui mostrando Jim Carrey. Gente, eu vou até chegar lá. Olha só essa fisionomia. Ó. Mais penteio que isso. O bicho faz umas caras foda, bicho. Não é o melhor filme do Jim Carrey. Acho que eles apostaram bastante, né? O tipo de humor que estava sendo usado nesse filme. Aproveitaram muito do hype, como é que ele tava. Mas não é um filme ruim não, cara. Vale a pena demais assistir, viu? Vale mesmo. Aqui contando um pouco mais sobre ele, né, na tela aqui no Ace Ventura 2, em Debi Lloyd no desenho, né, escrito aqui pelo Odair. Muito bacana. Uma página do Correio, uma só, trazendo aqui uma carta do Ceará e de São Paulo. E aqui uma enquete que a Herói, né, tava pedindo para fazer, e eu tirei foi xerox dessa parte aqui, né, pra gente mandar para lá. Mais uma vez aqui o Baba Cósmica, né, fazendo aquele merchan com o seu CD Gororoba. Os meninos ali, né, naquele hype ali do estilo Mamonas, com o seu próprio jeito, né, tal. Fechando aqui a número 80 e trazendo de imediato, pá, nossa, número 81 com o grande Tom Cruise e a sua Missão Impossível, revelando aqui como criou o filme mais eletrizante do ano. Aí ele aí de novo, Soldado do Inferno, Spawn sem a sua máscara, mais Guerreiras Mágicas de Rei Art, olha aqui, Freakazoid, Jurassic Park 2, o que o Brad Pitt está fazendo aqui? Vamos ver, eu não tenho a menor ideia. Então aqui o edital, né, ali a ideia, publicado ali dia 31/6/1996, você lê gibi? Eu leio, sempre li, acho que aprendi a ler de verdade lendo Batman aqui, né, a mensagem do André Forastieri. E o André, Odair, Marcelo, que estão aí no projeto de lançar a revista de edição especial, né, da revista Herói com seus 30 anos. Então aqui voltando aqui sobre TV. O novo herói de Spielberg, realmente, né, a criação simplesmente do Steven Spielberg, do Freakazoid, foi lançado ali na Warner, bem aquela pegada de Tiny Toons, Animaniacs, mas um personagem original. Tá? Eu achei que ele ia ter uma fama mais duradoura, eu confesso, mas eu me diverti bastante com os episódios que eu assisti na época. A TV de novo aqui trazendo deixa eu ver onde, aqui é o Flash Gordon, na Multishow, ó, trazendo Flash Gordon da década de 1900 Guaraná com rolha. A série de Roger Moore, The Pursuers, também na Multishow, estreando lá um estilo investigação em dupla, tá? Planeta TV, a gente traz aqui, caramba, os desenhos da Marvel que estavam para ser lançados, do Surfista Prateado, do Hulk, do Capitão América, alguns livros que iam virar filmes aqui, ó, Viagem ao Centro da Terra, que virou realmente, eu não lembro o nome do ator, mas depois eu coloco aqui. O Admirável Mundo Novo, eu não lembro se realmente assisti o filme, se é que saiu também, mas eu vou dar uma olhadinha pra gente poder estar compartilhando aqui, tá? Sobre o telefilme do Doctor Who, não teve audiência para render uma série. Então, porque em 96, eu não lembro de ter saído realmente uma série de Doctor Who, tinha saído o filme com Eric Roberts e o outro, o Doctor, o oitavo, se eu não me engano, o oitavo Doctor, que foi só o filme. Aí teve até um hiato em questão assim, de produções para televisão, mas teve radionovelas, teve livros, até eles voltarem na tela em 2005, né, mas realmente rendeu só filme. Tá? Aqui, falando sobre o desenho do Street Fighter, né, game, ruim, que meu Deus do céu, Guerreiras Mágicas de Rei Art, e sobre o Agente G, tá? No mundo de Beakman. Eu não acompanhava o Agente G, mas o Beakman era muito interessante, bem legal de se ver. Aqui, extra, vai sair o filme do Spawn. Saiu, nós vimos.
Alguns criticaram, outros gostaram, outros amaram, outros odiaram. Caramba, eu acho que poderia ter sido muito melhor, sério, muito Spawn, mas infelizmente tem algumas coisinhas lá que pra mim funcionou. O John Leguizamo como Violator, o próprio Violator, mas aquele Cogliostro, aquele fundo lá, aqueles efeitos lá pro Malbódia, o inferno, nossa, cara, não curti mesmo, cara. Deram muita suavizada, né? Desenhos e séries clássicas que logo vão virar filme. Aí já é a ideia, né, gente? Porque o Scooby-Doo realmente virou, nós vimos, né? Os Jetsons não. A gente da Uncle, super espião dos anos 60, promete ser cult também na telona, né? Só que não vi também a gente da Uncle. Johnny Quest, filme ainda não, mas nós vimos as novas séries, né? E sobre o Besouro, saiu o filme do Besouro. Na seção games temos aqui, ó, os velhinhos, apesar de muitos consoles poderosos que já estão no mercado e a chegada em breve do Nintendo Ultra 64, tanto o Mega Drive como o Super Nintendo ainda garantem muita diversão. E aí traz aqui, ó, Alien, tem até uma série aí passando atualmente, um retcon assim, bem, mais ou menos, cara, mas é bonito pra caramba o visual, é muito bem produzido, tá, mostrando aí seus representantes do Super Nintendo, Mario, aquela minhoquinha Worm lá, esqueci o nome dela. Era bacaninha, bacaninha. 0 Hora, essa saga já é mais ou menos, viu? 0 Hora, saga da DC. Tem o Caio aqui, o Superman, num dos volumes. Caramba, eles tentando fazer mais uma vez, ordenar as paradas dentro da editora DC. Meu filho, me arrumaram cada uma nessa. Cheguei a ler. Vocês leram? Aqui, Video Music Brasil, bicho, MTV tinha um show, né, para premiar os melhores do mercado ali, da música brasileira, no estilo ali que tava muito na MTV, cara, tinha muita coisa que era legal, tinha muita coisa que você pergunta o que tava fazendo ali, né, mas enfim, era bacana, era bacana. The Jurassic Adventure Continues, o novo Jurassic Park, cara, tentaram, mas não foi não, a gente viu o que foi no Jurassic Park 2, que teve a presença do Jeff Goldblum mais uma vez, a Julianne Moore, né, não foi o Brad Pitt, não, ele vai visitar, não, foi não, viu? Aqui, sobre Missão Impossível, Ethan, né, ali, ele e o diretor, aqui no caso o Tom Cruise, tá, gente, vendo ali, resolvendo as situações pra cena, filmão, franquia do caramba, viu? Muito bacana mesmo, quem assistiu o último aí, ó, legal demais. E aqui, baseado, deixa eu trazer pra vocês verem essa partezinha aqui, ó, baseado na série, olha quem que tá na série. Leonardo Nimoy, que para alguns conhecidos aí lembram de Spock. É isso aí, ó. Leonardo Nimoy em Missão Impossível, série que já teve até episódio com cenário no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, viu? Passava os domingos na Rede Globo, tá? E aqui falando mais, assim, gente, muitos detalhes sobre o filme de Missão Impossível, sobre o elenco, a produção, o enredo. Valeu, assim... Pra mim eu gostei pra caramba. I'm singing in the rain. Fizeram a zoeira aqui do Cantando na Chuva. Aqui, ó, mostrando o elenco. Aqui justamente falando a primeira versão que passou no Brasil. Falando, eu assisti esse trem tudo. Aventuras de Harriet. Voltando aqui a falar mais sobre as meninas, mas agora diretamente com mais detalhes. A revista Herói realmente, ela fazia como muitas outras, cara. Tinha muitas... reportagens, artigos, personagens, franquias que toda a mão vinha aparecer de novo nas páginas da revista com mais alguma coisinha. E eu, bicho, eu lia tudo. Tudo. Magic Tournament 1996. Odair Braz Jr. foi ao maior evento de RPG do Brasil e conta como é que foi. Caramba, velho, aí é maravilhoso, né? Aqui a galera bem não caracterizada, né, para os personagens, pô, valia demais, hein? RPG é do caramba. A estrela de Ultra volta a brilhar. Ultraman comemora seus 30 anos voltando à TV brasileira, né? E ali, ó, um enviado especial da Herói, a M78, Marcelo Del Greco, comemora os 30 anos do Ultraman e seu retorno na TV brasileira. Nessa época, quem lá para escrever Ultraman também na Herói era o Alexandre Nagado, mas nesse período o Nagado estava como colaborador de uma outra publicação, depois eu volto a falar dela,
que era outro também fanzaço, assim como nós aqui do Ultraman, se não mais. E o Del Greco também é outro, fominha. Muito bacana. Falando aqui, né, sobre a volta dele na TV, chegou a passar na Manchete, né, novamente. Quando eu assisti, eu era criança, não era nem na Manchete, cara, era o que? Tupi, depois SBT, depois Manchete, depois elas passou na CNT também. Trazendo mais coisa aqui, pegando um pouco mais da história do primeiro Ultra, né, o Grande Hayata, que é até baseado nesse primeiro Ultra, que tem um mangá atual do Ultraman, que tá muito legal também de acompanhar. Mais uma vez, uma página para o correio e aqui, ó, com uma carta de São Paulo e da Paraíba. E mais uma vez aquela enquete, né, que a Herói estava fazendo para... Aqui, eu até coloquei ilustrações, preço, assim, tá vendo? O que mais gosta, né, Herói? Ilustrações. Isso aqui foi eu que escrevi, gente, ó. Sabe? Mas, como eu disse, eu só fiz xerox e pronto, foi bem melhor. Aqui fechando a 81. E a última de hoje, a 82, trazendo ninguém mais, ninguém menos do que o rei Shura, Shurato. E aqui eles vêm falando de Shurato, Samurai Warriors, Fly, começou a Guerra dos Cavaleiros. Aqui, gente, aquela ideia do Cavaleiro Zodíaco ali, né, cara, já teve muito mais ênfase na revista Herói, pá, e os demais animes, né não? E aí tava tendo ali com certeza. Trazendo aqui mais guia das Olimpíadas, aqui o Xuxa, o Fernando Scherer, rapaz, ó. Sailor Moon, Alien mais uma vez, Alien a Ressurreição, revelamos a história do próximo filme. É aquele Alien 4, pessoal. Meu Deus. Vamos lá. Mais da promoção do Debi Lloyd. Saiu em dia 19 de julho. Férias, cara, eu tava aprontando demais isso aqui, bicho. Se eu não tivesse treinando, eu tava aprontando muito, porque eram férias, tá? Nessa época que eu estava lecionando, estava dando aula, treinando, né? E, rapaz, chegou férias ali assim, né? Das instituições que eu dava aula, né, meu filho? Gandaia. O que um jovem, né, fazia naquela época? Meu Deus. Aqui um pequeno guia das Olimpíadas, tá? Para falando sobre o Brasil no futebol, na piscina, no vôlei. O Brasil tava arrebentando, viu? Infelizmente não no futebol. No futebol tivemos uma outra eliminação lá bem... filhos da... sabe? Mas enfim, a medalha olímpica brasileira de ouro demorou, cara. Saiu em 2016, tá? 2016 e 2020. O Brasil ganhou a Olimpíada, porque foi complicado. Mas o Xuxa tava bem pra caramba, o vôlei tava bacana. Aí mostrando aqui, ó, né, sobre a agenda dos dias aqui, ó, o basquete, a natação, o judô também sempre teve presença marcante do Brasil, medalhando, o futebol, a ginástica olímpica, ali quem que a gente tinha ali na ginástica olímpica? Nossa bela Soraya Carvalho, de 17 anos, quem lembra da Soraya aí? Deve lembrar da Daniele, da Daiane dos Santos, né? Aqui mais a natação, mais o basquete, o judô e o vôlei. Cara, essa é a parte que você fica assim, bicho, tinha muito a ver com o perfil da Herói, isso aqui, diretamente, muitos acharam que não. Mas, cara, em nível de informação, né, que o esporte em si não é o forte da Herói ficar falando, mas, caramba, esporte também é entretenimento puro, e era o que estava tendo muito na televisão, era o que estava tendo a maior cobertura, né, na época. E a Herói, ela pegava lá também a sua parte e fazia a sua contribuição. Aqui mais um pouco, é um super guia, ó. Mais uma página aqui, ó, toda dedicada às atividades, aqui, ó, agendado ali, das modalidades que o Brasil estava participando ali, firme e forte, na Olimpíada de Atlanta. Bacana demais, muita coisa mesmo, olha aqui, ó. Free Willy 2, caramba, esse filme eu só assisti na televisão, tá bom, já achei bonitinho, eu gostava daquele filme da Orca, a Baleia Assassina, aqui bem, ok, de boa, mas, nossa, não era muito pra minha praia, não. Mas já tava aí. Aquele negócio que eu falei, ó, do filme A Rede, da Sandra Bullock. Não, aqui, ó, um carregamento de fitas do filme A Rede foi roubado. A Helicatel fez um novo rótulo para evitar que as fitas roubadas sejam vendidas, né? Aqui, ó, não alugue nem compre as fitas com a capinha azul. Deixa os panacas se acharem, ó, se darem muito mal. Cara, olha aqui, ó, aí era essa aqui. Eu comentei disso com vocês, né, nos vídeos anteriores a respeito, cara. Olha onde que eu fui ver isso.
Aqui, história em quadrinho de Kingdom Come, aqui é o Superman, trocentos anos à frente, 2015, né? Vamos pôr assim, 2015 a história, tá, do enredo. Aqui acho que a capa do primeiro volume, se não for esse aqui, eu mostro pra vocês. Eu tenho Kingdom Come, autografada pelo grande Mark Waid. Mark Waid, fui na Comic Con, levei minha revista e ele, ó, bacana demais, muito educado, tava ele e a esposa dele. Aqui é a personagem da Barb Wire, vamos ver. E, caramba, que é o que a Pamela Anderson fez. Aqui mais um pouquinho do Zero Hora, mudando tudo, né? O Lobo vai começar a carnificina, personagem da DC bem casca grossa também. Cards legais aqui na área do shopping, mostrando cards, deixa eu ver o que mais. Coleção super recente do Dragon Ball, que todos mostram o Goku e sua turma, são cards, bacana, cara. Temos aqui, deixa eu ver, de alguns personagens de desenho, personagens de filme, esse aqui é o Tarzan, né? Aquele personagem de Star Wars, que Ido, que o Han Solo manda visitar Deus. Umas capas aqui da revista antecedendo, né? Ali a 81. E aqui o Shurato. Começam as batalhas celestiais. Caramba, uma série muito boa, poucos episódios. 39, 38. Caramba, pra mim foi um anime muito legal. Pena que tipo, o final dele ficou um pouco estranho em vista do desenvolvimento. Pra todo mundo não, desculpa, todo mundo é gente demais. Pra uma grande parte, gostou muito da primeira fase do Shurato. Aí a segunda, quando Shiva veio realmente com seu exército e tal, deu uma queda ali no gosto, apesar de ter coisas ali bacanas. O Shakti de Brahma, as lutas sempre porradeiros do Leiga, do Yoga, do Ryuma. Foi bom também nessa fase você ver o Dan, a Leng e o Kenya, dessa vez, né, do lado do Shurato, enfrentando as forças de Shiva lá para proteger o Palácio Celestial. Eles lutando contra a Kalanata de Fudomi. Cara, muito bom, muito bacana. Tá? Aqui trazendo as aventuras de Hector O'Ryu, né? Nome original de Samurai. Aqui Samurai Warriors. Ronin Warriors quando aparecia na abertura, para quem assistia, tá? Mas o nome é Yoreiden Samurai Troopers. Mas, né, ele passou em outros países, teve suas adaptações no nome e veio para nós aqui como Samurai Warriors. Oh, meu Deus. Cara, umas partes legais. Armadura do Inferno, muito bacana. Aqui foi chamada de Armadura do Sol, né? Não, perdão, é o contrário. Né? Aqui foi chamada de Armadura do Inferno, mas é a Armadura do Sol, a branca que o Hector usa mais para frente. Fogo Branco, a galera, a Mia. Esqueci o nome do menino aqui. Ela como era dublagem Gota Mágica, né? A mesma Letícia Quinto, que dublava Saori, dublava ela. Aqui, Scorpio aparece frente a Hector. Bicho, dava o que falar. Fly, o pequeno guerreiro. Fly, fly, fly. Caramba, inesquecível a musiquinha. Anime muito bom. Não passou assim o final todo da sua história porque tinham interrompido, mas vieram com remake uns anos atrás, agora acho que foi 2020. Eu até fiz vídeo dele, cara. Caramba, muito bom. 100 episódios. O anime ficou muito legal, cara. Muito legal. Dragon Quest, The Great Adventure of Dai. O nome original, tá? Dai. Dai no Boken. Né? A versão desse aqui, ó, que a gente gosta tanto. Muito legal. E aqui sobre ela. Né? Contando um pouco sobre o enredo do filme. Tá? Não sei se fez aquele sucessão todo não, mas ela tava no hype. Passo que a mulher bonita pra caramba, né? Resolveu fazer um filme ali, rendeu seus dinheirinhos pra pagar umas contas, com certeza, né? E aqui, Aliens, a Ressurreição, falando um pouco também do enredo para o Salto para o Futuro, que eles me criam, né? Me fazem um clone da Ripley e me traz uma sintética. Não é spoiler não, isso me vem pra caramba, não vem não, tá? Cara, tem umas paradas legais. Tem um Warwick, não é Warwick não, tem o Warwick, um personagem do CSI, CSI Las Vegas, né? Ali que tal, que tem o primeiro. O Warwick, aquele personagem, ele tá no filme. O Ron Perlman também tá no filme. Galera ali, trechão, viu, pra variar. Sailor Moon Aventura continua nas páginas da Herói, falando aqui sobre equipamentos lunares.
as lutas sem fim, apresentando a Sailor Venus, que o anime não... O anime ele começa mostrando ela usando a máscara, que é quando a Serena a vê, né, a primeira vez. Depois ela demora a aparecer até se juntar às garotas, porque por enquanto são só as meninas, a Marte, Júpiter, Mercúrio. Aí sim, Corrida Herói, trazendo alguém da Bahia e 3 de São Paulo e se liga. Street Fighter e Mega Man, tudo sobre os novos desenhos que você já assiste na TV. Mega Man vale, viu? Agora esse aqui tá de sacanagem. Acho que se não tivesse passado o Victor aqui, quem sabe? Aqui falando sobre o Maguila, o saudoso sergipano José Adilson Rodrigues dos Santos, já passou por muitos altos e baixos. Já foi ídolo em todo o Brasil. Depois que perdeu uma luta, foi esquecido. Caramba, foi assim, era o nosso representante ali no boxe, em nível mundial também, com 70 lutas. Isso naquela época, tá, pessoal? Vitória por nocaute 51, vitórias por pontos 14, com só 5 derrotas. E aqui vamos ver o que o Maguila gostava, ó. Os preferidos, desenho. Tom e Jerry, Popeye, Pantera Cor-de-Rosa, Patolino e Maguila, é claro, né? História em quadrinho, não sei o que é isso. Comida, peixe, camarão e frutos do mar. Bebida, Coca-Cola ou Guaraná, mas quando tem luta, só água para não dar gás na barriga. Aquela coisa, né? Bicho, saudoso Maguila, bacana demais. Fechando aqui então, gente, tá? Esse vídeo, mais um vídeo grandão, para falar de muita informação que essa revista, né, passava. Então aqui, ó, com a 80, a 81 e a 82, fechando aí o vídeo hoje. Beleza? Obrigado demais, galera. Tá? Dá uma olhadinha se o vídeo, gente, não tá ficando grande demais. Podem comentar e dar o feedback nos comentários. Isso ajuda bastante o canal a poder estar fazendo essas coisas aí de uma forma mais bacana, que possa estar agradando pelo menos uma grande parte, tá bom? Como eu disse, é muita informação. Se fosse fazer isso aqui live, você fazer uma live de 3 revistas, cara, é um podcast com toda certeza de horas. Se fazer com mais pessoas, então, vai ter que dividir em capítulos, assim, ó. Beleza? Aqui é só eu, meu velho Puff, adoro falar isso, né? E vocês aí comigo acompanhando, tá bom? Valeu demais, até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá bom?